Boa noite. Então, hoje daremos início à nossa disciplina de radiologia bucal e na aula de hoje iremos discutir, aprender um pouco do conceito, a definição do que é a radiologia, sua aplicabilidade, principalmente na odontologia, que é a nossa área de atuação, bem como alguns materiais que são utilizados para que, se assim seja possível, a realização de tomadas radiográficas. Então, primeiramente, o conceito que é. A radiologia odontológica é a forma mais utilizada e eficaz disponibilizada pela odontologia para se obter um diagnóstico da saúde bucal. Então, anexado, ao conhecimento clínico do cirurgião dentista, a radiologia ela vem para somar, ela vem para fechar, dar um diagnóstico mais completo diante do que aquele paciente ele esteja apresentando. Então, a radiografia ela é de importância, de grande importância, porque ela vai estar junto com o olhar, com o exame clínico, para fecharmos o diagnóstico e definir o que é que aquele paciente ele precisa, qual tipo de tratamento ele necessita. Por meio dessa tecnologia, é possível identificar certas doenças e elaborar planos de tratamento apropriado. Então, como eu acabei de falar, a gente consegue detectar, a gente identifica determinadas doenças, por exemplo, a cárie dentária, ela é muito bem identificada pela radiografia, a gente pode visualizar a profundidade dessa cárie, se é uma cárie muito rasa, se é uma cárie média, se é uma cárie profunda, por exemplo, como é que na maioria das vezes a gente sabe que é um dente que precisa passar por tratamento de canal, pelo tratamento endodôntico, muitas das vezes a gente consegue fechar esse diagnóstico após a realização da tomada radiográfica, que vai nos mostrar a profundidade daquela cárie. Se ela estiver próximo da polpa, já é um caso de canal, se ela estiver média ou rasa, não necessariamente será um canal, apenas uma restauração. Podemos identificar também outros tipos de doenças, como por exemplo a doença periodontal, que é uma doença que, como nós já estudamos, ela apresenta um grau, um nível de perda óssea, e a gente consegue visualizar essa perda óssea também pelas radiografias, sejam elas periapicais ou radiografias panorâmicas, nós vamos entender e saber os tipos de radiografias que existem um pouco mais lá para frente. E a partir disso, da identificação dessas determinadas doenças, nós iremos traçar o plano de tratamento adequado diante a situação. Um dos métodos recentes aplicados à radiologia odontológica é a imagem radiográfica, que nada mais é do que a projeção de uma estrutura anatômica tridimensional em uma superfície plana. Então, esse é o conceito da radiologia odontológica. Por meio destes exames, o cirurgião dentista tem à disposição subsídios em terceira dimensão que facilitam todos os procedimentos terapêuticos, como os métodos de localização de corpos estranhos, dentes inclusos ou simplesmente lesões que podem ocorrer na maxila ou na mandíbula. Então, só complementando o que nós já vimos no slide anterior, que por meio da radiologia nós podemos identificar também corpos estranhos, como por exemplo, qualquer tipo de material, qualquer tipo de corpo estranho mesmo que tenha que esteja residindo no corpo do paciente. Vamos dar um exemplo. Durante o tratamento endodôntico, pode acontecer uma intercorrência de fraturar uma lima dentro, uma lima no interior do canal. E para a gente identificar essa lima fraturada no interior do canal, a gente só consegue visualizar na maioria das vezes com a radiografia. Podemos também identificar, e é considerado um corpo estranho, essa lima fraturada. Podemos identificar também os dentes que estão inclusos, que nós não conseguimos ver clinicamente, a gente vê no raio-x, e bem como as lesões, que podem acometer tanto a maxila como a mandíbula. Lesões do tipo benigna ou maligna. É importante ter em mente que as radiografias são projeções de sombras em áreas que variam de tonalidade entre o preto e o branco, com nuances intermediárias de cinza. Então, a gente não visualiza a cor na radiografia, não é colorida, mas a gente só vai visualizar mais intensa a cor branca, a cor preta e alguns tons, uns tons variados de cinza.
E tudo que for branco também a gente vai ver um pouco mais lá para frente essa definição, mas já adiantando, tudo que for branco na radiografia a gente vai chamar de radiopaco, porque ele tem um aspecto opaco e rádio porque vem de radiografia, por isso radiopaco. E tudo que for preto na radiografia a gente denomina de radiolúcido, tá? Então radiopaco e radiolúcido. Além disso, radiografias são imagens ou projeções bidimensionais e, portanto, não expressam profundidade, diferente das tomografias. As tomografias computadorizadas, a gente consegue visualizar a estrutura, a peça anatômica em uma imagem tridimensional. A gente vê ela como realmente ela é. Já o raio-x ela é bidimensional, ou seja, a gente só consegue visualizar em 2 dimensões. A gente não consegue ver todas as partes que realmente compõem uma estrutura óssea, uma estrutura dentária, e isso compete à tomografia computadorizada. As variações de tonalidade das sombras radiográficas permitem a classificação das imagens em 2 categorias. Como eu tinha falado, radiolúcida são as imagens de estruturas que absorvem poucos raios-x, e radiopacas são imagens de estruturas que possuem maior poder de absorção dos raios. Então, por exemplo, de estruturas que nós vamos identificar como radiopacas no raio-x, são estruturas ósseas, elas são radiopacas com alguns tons de radiolucidez. Dente, ele é extremamente radiopaco, principalmente a parte do esmalte. A dentina, a gente já visualiza ela um pouco menos branca, né? Menos branca do que o esmalte, e a polpa ela é totalmente radiolúcida. Então, geralmente, aquilo que é tecido, né? Polpa, que é tecido vascularizado, tecido conjuntivo, bochecha, gengiva, a gente visualiza como uma imagem mais radiolúcida. E aquilo que é mais mineral, né? Que é mineralizado, como dentes, como ossos, a gente consegue visualizar na imagem radiográfica como radiopaco, certo? Bem como algumas estruturas metálicas, pince, por exemplo, pince na língua, pince no nariz, tem determinadas radiografias que dá para visualizar essas estruturas e elas vão aparecer extremamente radiopacas. Então, quando a gente fala que é radiolúcida, é porque elas vão absorver pouco raio-x. Essa é a explicação. Por que aparecem algumas partes mais escurecidas e outras partes mais brancas? Né? Então, porque no mais escurecido, que é o radiolúcido, significa que vai absorver pouco. Os feixes de raio-x vão ser poucos reabsorvidos. Já as estruturas mais mineralizadas, que são consideradas radiopacas, elas vão absorver em uma maior quantidade, em uma maior intensidade, esses feixes de raio-x, tá? Então, aqui nós temos a representação do que seria radiolúcido e radiopaco. Então, radiopaco, tudo que é esbranquiçado, bem branco, tá vendo? A gente tá conseguindo visualizar aqui o esmalte bastante branco, então ele é bem radiopaco. Quando a gente chega na dentina, ele continua sendo radiopaco, porém ainda mais voltado para o cinza. Porque, como eu falei, no raio-x a gente não consegue ver apenas extremamente preto e apenas extremamente branco. Vai ter umas nuances aí de tonalidades mais cinzas, né? Cinzas um pouco mais fraco, um pouco mais forte, enfim. A polpa, olha a polpa como ela é extremamente radiolúcida, tá? Ela bem preta mesmo na radiografia. E estrutura óssea, ela é radiopaco com algumas regiões radiolúcidas, porque o osso ele é formado por trabéculas ósseas, né? E principalmente a parte onde forem as trabéculas, que são os espaços vazios, principalmente na maxila, porque a maxila é mais porosa, ela tem mais trabeculado ósseo do que a mandíbula, então a gente vai ter uma imagem na radiografia mais voltada, né, radiopaco, porém com as nuances radiolúcidas. E na mandíbula a gente vai ver uma coisa como a mandíbula, ela é um osso mais denso, mais compacto, a gente vai conseguir visualizar muito mais radiopaco do que radiolúcido. Mas eu quero que vocês entendam que não tem, assim, uma definição exata. O dente como um todo, ele vai ser radiopaco ou radiolúcido? Depende
de que região do dente a gente esteja falando. Como eu acabei de dividir, o esmalte a gente vê bem radiopaco. A dentina, a raiz, ela é um radiopaco, porém com as nuances cinzas, tá? Como mostra aí na imagem. A polpa extremamente radiolúcida, então não posso definir que o dente como um todo ele é só radiopaco ou só radiolúcido na radiografia, vai depender de qual estrutura eu estou me referindo, tá? Mas isso também é questão de prática, é questão de aprendizado mesmo. Com o tempo vai se tornando mais habitual à medida que a gente vai praticando, né? Que a gente vai visualizando as radiografias, vai ficando uma coisa mais compreensível. E quais são os equipamentos que nós utilizamos na radiologia? O equipamento responsável pela produção do raio-x, tá? Não possui nenhum material radioativo e somente produzirá raio-x se conectada à rede elétrica. Então, nada mais é do que os aparelhos de radiografia, né? Que temos os extraorais e os intraorais, porque nós temos radiografias que são extraorais e radiografias intraorais. Por exemplo, a radiografia panorâmica é aquela radiografia que pega toda a arcada dentária, tanto superior como inferior. Quem já fez tratamento ortodôntico sabe mais a fundo, né, do que eu estou falando. A gente vai ver aqui os exemplos nas próximas aulas. Eu vou trazer mais imagens para vocês praticarem também do que são radiografias panorâmicas, do que são periapicais, enfim. Mas a panorâmica e a teleradiografia, que é uma radiografia tirada de lado, a panorâmica, ela faz toda uma volta no rosto, né? Então, o paciente, ele fica com a cabeça dentro aqui dessa estrutura e é passado o equipamento pelo rosto todo do paciente, né? Ao redor dele todo, fazendo aí uma circunferência de 360 graus. E aí a gente vai ter um resultado de uma radiografia panorâmica que acaba pegando de uma forma bidimensional, né? Porque os raios-x eles são apenas bidimensionais. O que é tridimensional, que a gente consegue ver em 3D, é a tomografia, só para recapitular. Então a gente vai ter o resultado de uma panorâmica por meio de uma radiografia de um aparelho de raio-x extraoral. E por meio desse raio-x também podemos ter o resultado de uma teleradiografia, quando a gente quer visualizar, ver a face do paciente de perfil, de lado. Essa é chamada teleradiografia. Já as radiografias intraorais, aquelas que nós chamamos de periapicais, tá? Porque a gente consegue visualizar o dente como um todo, o periápice, que é o que? É o final da raiz. Então, nós chamamos de radiografias periapicais. Quando a gente quer visualizar apenas um dente ou dois dentes, né? Porque no máximo uma película de raio-x, né? A película é o material pelo qual a gente vai inserir na cavidade oral e a gente vai realizar a tomada radiográfica. Ao fazer a tomada radiográfica, a imagem vai ficar sobre aquela película após nós revelarmos e fixarmos essa imagem. Tudo isso a gente vai aprender um pouco mais lá para frente. Mas, só recapitulando, né, quando a gente faz uma radiografia periapical, nessa película a gente só consegue visualizar aí, no máximo 3 dentes. Então, quando a gente precisa avaliar 1, 2 ou no máximo 3 dentes, né? Por isso que a gente divide também essas radiografias periapicais. E a gente vai ver essa divisão também um pouco mais lá para frente, né? Divisão do raio-x, a gente pega, com uma tomada radiográfica a gente consegue pegar molares superiores, né? Porque é dividido também, a gente faz primeiro uma arcada, depois a outra. Óbvio, não tem como fazer tudo de uma vez. Numa outra tomada a gente já consegue ver os pré-molares. Numa próxima tomada radiográfica, numa outra película, a gente consegue ver caninos. Em uma outra tomada a gente já vê incisivos centrais, incisivos laterais. E assim
sucessivamente. Depois eu vou mandar tudo muito mais ajustadinho para vocês aprenderem como é feita essa divisão, tá? Então, temos aqui esses equipamentos, né, de radiografia extraoral e o equipamento da radiografia intraoral. A gente vê que eles são diferentes, né? O intraoral, que vocês vão ver mais, que é mais comum nas clínicas odontológicas, é esse aqui. Ele tem aqui um cilindro. Esse cilindro, tá vendo? Ele vai em direção à região onde a gente quer radiografar. Nós temos o cabeçote, essa parte maior aqui é chamada de cabeçote. Braço articulado, temos aqui um aparelhozinho, tá? Que parece um controle, nesse controle a gente vai controlar e vai definir o tempo da radiografia, né? Porque tem diversos tempos que a gente pode estar colocando, 3 segundos, 5 segundos, enfim, tudo isso a gente controla